Olá pessoal, tudo bem? Estou aproveitando o trajeto aqui do compromisso que eu tenho para comentar com vocês um versículo que se encontra em Provérbios 8, versículo 17. É um versículo bem conhecido, bem utilizado. É aquele que diz assim: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Por que eu trouxe esse versículo aqui? Porque eu percebo na fala de muitas pessoas um equívoco. E eu não falo nem teológico, é de questão de interpretação mesmo de texto. Porque se você for lá no título do capítulo 8 de Provérbios, está falando do quê? A excelência e justiça dos preceitos da sabedoria. Então, a maioria das pessoas que falam desse versículo, eles falam como que se fosse Deus falando. Eu amo os que me amam, como se tivesse Deus falando. E os que de madrugada me buscam me acharão. Mas quem está falando aqui não é Deus, é a sabedoria. É os que buscam rápido a sabedoria, não ficam na ignorância, não se acomodam na ignorância. De madrugada me buscam. Então quer dizer a sabedoria. Quem é o sujeito? A sabedoria, né? O sujeito do versículo não é Deus aqui, é a sabedoria, tá? Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Então, gente, o que acontece? Muita gente até utiliza assim, virou uma frase de efeito. Gente, desce na madrugada, vamos orar de madrugada, que a fila é menor. Então, esse aí é um outro comentário que eu quero fazer em relação a Provérbios 8 e 17. Primeiro é aquele erro que eu já falei de interpretação, de achar que o sujeito da frase é Deus, quando na verdade é a sabedoria. Deixa eu confirmar se é sujeito mesmo. Cadê? Eu amo quem ama. A sabedoria, é isso mesmo, tá? Sujeito. O primeiro erro é de interpretação do sujeito aí, tá? O sujeito, então, não é Deus, é a sabedoria. A outra coisa é que a fila é menor de madrugada. Vamos supor que está falando que a fila é menor para buscar a sabedoria. Não está nem se equivocando na questão do sujeito. Gente, eu desde pequena fico pensando assim, como assim a fila é menor? No mundo tem 24 fusos horários. Fusos horários? Isso, tem 24. Se tivesse falando da sabedoria, né, a gente pode até, assim, onde eu quero chegar com isso? Se a pessoa tivesse utilizando no sujeito Deus e falar que a fila é menor de madrugada, é limitar Deus, porque Deus é onisciente, onipresente. Então não importa se o mundo inteiro parar no mesmo horário e orar, não tem isso, a fila é menor, gente. Tá medindo com a régua da gente, como se Deus fosse limitado, o ser humano. Gente, olha, e desde pequena eu ficava, meu Deus, como assim? Tá, então, é o segundo incômodo. E isso, se o sujeito fosse Deus. Então, já tem errando aí 2 vezes. Só que o sujeito é a sabedoria. Então, aí você pensando o sujeito sendo a sabedoria, aí sim, essa frase de tem menos gente na fila de madrugada. Se a gente for pensar aqui em Brasil, vamos supor, um concurso. Se você buscar a sabedoria, no caso eu estou falando conhecimento, não aquela sabedoria de sábio, sabedoria de vida, sabedoria, conhecimento. Se você acordar cedo, né, e buscar mais rápido possível, se preparar muito melhor, mais rápido que outra pessoa, você vai se dar melhor. Nesse sentido, sim. Vocês conseguiram entender? Eu fiz uma emboleira, mas resumindo,
o sujeito da frase não é Deus, é sabedoria. Se fosse Deus, gente, para de falar com esse negócio aí, que a fila é menor, Deus não é limitado, Ele é onisciente, onipresente. Agora, interpretando mesmo o versículo da forma que ele é, eu amo os que me amam, eu amo os que me amam. Ó, a palavra da sabedoria. E os que de madrugada me buscam, o que logo, apressadamente, bem rápido me buscam, me acharão. Isso serve para conhecimento, sabedoria, através da palavra de Deus, em todos os sentidos. Vocês conseguiram entender, né? Se vocês têm alguma outra passagem que vocês percebem que as pessoas interpretam de uma maneira assim, equivocada, deixa aí nos comentários. E se você já sabia desse equívoco da questão de sabedoria, Deus ou não, também deixa aí nos comentários, tá bom, gente? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o seu curtir, ative o sininho para você receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.